Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Meu nome é Dagoberto Zan, hoje engenheiro agrônomo de profissão. Em que cidade que você está morando hoje? Hoje moro na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu gostaria então, Dago, que você contasse para mim, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo no YouTube, como é que você desenvolveu a sua carreira, o que você fez desde que saiu de Itapejara até hoje. Eu sei que tu saiu para ser jogador de futebol, né? Hoje você trabalha como engenheiro agrônomo, então conta essa história aí para nós. Foi que é uma história longa que daqui a pouco a gente vai precisar de um mês aí no programa para poder contar. Mas como tu falou, eu saí de Itapejara cedo, eu fui jogador de futebol durante 12 anos, né? E em algum momento da minha vida aí eu tive que fazer uma transição de carreira, como a maioria desses jogadores vão ter que fazer. E a profissão que eu escolhi para seguir minha vida aí foi de engenheiro agrônomo. E, por consequência, por causa de um tapejarense também, que na época que eu estava nessa transição, o que que eu faço agora no término da minha carreira de jogador, o que que eu vou fazer da vida? Aí um tapejarense, aí o Faga, o Rafael Marcon, na época eu liguei para ele e disse, Faga, me ajuda aí que eu preciso ir para um lado. Ele disse, segue esse caminho aí que você vai gostar e realmente estou muito feliz hoje fazendo o que eu faço. Mas tu, como é que tu, além dessa indicação do Faga, assim, é uma profissão que era bem distante daquilo que tu fazia já, né? E tal, eu acredito que eu te conheço desde criança, né? Distante da tua própria vida, né? E como é que você entrou na profissão em si? Então, Iki, quando eu decidi parar de jogar, até na época eu tinha ideia de seguir talvez no esporte, alguma carreira como treinador. Eu parei com 26 para 27 anos, então eu parei em Passo Fundo até jogando, na época eu jogava pelo Passo Fundo, mas boa parte da minha carreira como jogador eu construí aqui em Caxias, no Juventude e no próprio Caxias, né? E na época que eu tinha que escolher uma nova função, eu tinha que buscar informações com colegas que já trabalhavam na área, como vendedores, como preparadores físicos, engenheiros agrônomos, e fui tendo uma ideia. E a minha família, que é de Itapejara, a dona Odila, a falecida dona Odila, ela vem de uma origem de produtores, né? Então, não tem como eu, como um bom tapejarense, fugir muito longe disso. Então, eu acabei escolhendo a profissão e é uma profissão que ela está cada vez mais em crescimento. O Brasil se move através da agricultura, né? Então, eu acabei escolhendo essa profissão aí por indicações e fui vendo que eu tinha alguma familiaridade com isso. E aí fui indo e segui esse mundo aí. Exatamente o que que você faz hoje? Como é que é o seu dia a dia de trabalho? Hoje eu sou um representante comercial de uma empresa de São Paulo. Então, aqui no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu atendo algumas empresas aí que elas acabam fornecendo os nossos produtos para produtores depois, né? Então é basicamente isso, é na parte comercial, mas Quais produtos são? é na linha de sementes. Seria sementes, então, e um nicho bem peculiar que é sementes de hortaliça. Então, as revendas de diversos lugares do estado, Santa Catarina, elas compram esse produto e depois eles compram esses produtores que eles fazem, né? Então você não trabalha com soja como a maioria dos agrônomos que eu conheço? É um nicho diferente. É um nicho diferente e ele é, apesar de ser um pouco desconhecido por uma região que nem Tapejara, que o forte é as culturas de lavoura, que a gente chama, né? Soja, milho, trigo. Ela tem uma importância significativa e a participação dela é grande no Brasil, né? O Brasil é um celeiro de diversas culturas, não só soja, milho, trigo. A gente é forte em muitas culturas mesmo, a gente exporta muita coisa. Então eu acho que foi um nicho que eu acabei gostando e tô nele até hoje, então. Você presta uma consultoria também após a venda? Geralmente os agricultores fazem, ou melhor, os agrônomos fazem isso, né? É porque é uma venda consultiva, né? Então a gente não consegue simplesmente dar a semente lá para o produtor e ele se vire, ele colha, ele faça todo o manejo que ele tem que fazer, né? A gente acaba prestando uma certa consultoria, sim, mas o potencial do produto ele chegar ao máximo, né? Então a gente tenta ajudar no que a gente pode para ele poder expressar todo o teto produtivo da cultura que ele vem a escolher. E como a hortaliça ela é diversas, né? É alface, é tomate, é pepino, é melão, melancia. Então cada cultura ela tem uma peculiaridade, então ela tem que ter um certo cuidado assim para auxiliar eles também. Tu consegue acompanhar todas essas diferenças entre uma e outra, entender um pouquinho de cada uma? Cara, com o longo do tempo a gente vai ganhando experiência. Hoje, felizmente, sim.
No início, pode ter certeza que não. Mas a gente daí tem colegas um pouco mais experientes também e a gente vai trocando ideia, vai construindo isso junto, né? E a tua vida pessoal, Dago, como é que é o seu dia a dia? O que que você faz para se divertir aí em Caxias do Sul, para descansar, Cara, enfim? Caxias é uma cidade grande, né? Tem muita coisa para fazer. E o futebol continua comigo. Jogo um futebol amador aqui em Caxias. Me divirto com isso, né? Sou feliz fazendo isso também. E, cara, tenho uma filha linda chamada Betina. Sou casado hoje, né? Então, a vida é essa. Trabalho durante a semana, finais de semana, futebol e família. Você sente saudades da tua profissão antiga? Você está meio que, acho que já um tempo dividido, né? Mesmo tempo em cada uma das profissões. Qual que é a sua favorita? Ah, não tem como negar que é o futebol, né? Eu nasci, desde que me conheço por gente, é a profissão que eu escolhi para levar por longos anos, e foram longos anos. Então, futebol, com certeza, é a coisa que faz o coração bater um pouco diferente, né? E fui muito feliz, não tenho nenhuma frustração em relação a isso. Joguei em muitos clubes, conheci diversos lugares, fui campeão em alguns clubes, como Juventude, fui campeão pelo Juventude, fui campeão pelo Caxias. Então a gente acaba construindo uma história legal na profissão antiga. Carrego muitos amigos daquela profissão ainda, né, como jogador. Mas a gente tem que seguir a vida. E como a maioria desses jogadores que com certeza em algum momento eles vão ter que fazer essa transição, não é fácil. Falar para você assim que dizer, foi fácil sair de um atleta profissional a escolher uma outra profissão. A gente chama de duas mortes, né? Que o jogador de futebol ele morre duas vezes. Quando ele para de jogar futebol e a morte fisiológica do corpo, né? Então não foi fácil essa transição, foi uma transição realmente um pouquinho difícil, né? Mas ela vai acontecer como aconteceu para mim, vai acontecer para todos, né? Que escolhem não só o futebol, mas a vida como atleta profissional, né? Que tu deixa de fazer aquilo que, cara, 4, 5 anos eu lembro eu jogando futebol aí em Tapejara, no Atlético, no campo do Atlético, que é uma coisa que eu tenho muita saudade, né? Da época dos guri bom de bola, dos jergues, essas competições de escola aí que começa meio te introduzir para a carreira, né, de atleta. E isso realmente dá muita saudade. Mas foi uma transição bacana, construí ela legal e hoje também sou feliz no que eu faço, né? Eu acredito que deva ser muito difícil aí, mas é interessante sim que tu conseguiu fazer uma migração que ela é. A gente não enxerga muito isso em outros atletas que se aposentam, né? Geralmente eles ficam mais próximos do esporte mesmo, e tu fez uma quebra assim na carreira e pelo acompanhamento que eu tenho na tua vida, nas redes sociais, aparentemente você é muito feliz como agrônomo também, né? Sou feliz sim. E assim, é difícil para todos, pode ter certeza. E se a gente for puxar um histórico da maioria dos atletas profissionais do Brasil, principalmente do futebol, cara, a maioria deles eles encerram a carreira sem nada, ou financeiramente debilitados, porque eles têm aquela imagem de atleta profissional e eles pensam que após isso eles têm o mesmo padrão de vida, a mesma condição de ir vivendo, só que não é bem assim. O padrão de vida ele muda, ele tem que ajustar algumas coisas, tu tem que organizar a tua vida também para seguir uma nova carreira. E se tu for colocar que todos os jogadores de futebol vão virar treinadores, preparadores físicos ou seguir no ramo do esporte, talvez falte vaga aí para toda essa turma, porque é muita gente, entende? E então muitos deles vão para profissões. Eu tenho um ex-colega mesmo que jogou comigo aqui no Caxias, ele encerrou a carreira, começou a cursar medicina, hoje é médico. Olha só. Começou a cursar medicina com 36 anos, hoje ele deve estar com uns 43, 44 anos. Encerrou a carreira, hoje é médico e também fez essa transição que tu pensa, de atleta profissional para a área da saúde, né? Então, outros Grande colegas quebra. também que quebra total, outros que estão no mercado financeiro, outros que estão como administradores. Então, eu acho que é entender que isso vai acontecer para todos, né? E entender que não é um processo tão fácil, mas é escolher algo que te deixe feliz e te faça acordar de manhã com aquele ânimo de estar fazendo o que você faz com gosto, né? E quando tem caju, você torce para quem? Cara, não torço para ninguém e já tive que dar entrevista aqui em Caxias sobre isso. Então eu torço para os dois, que os dois cresçam e se tornem clubes grandes, né? Hoje o Juventude está numa situação bem melhor do que a do Caxias, mas eu acredito que ambos os clubes eles têm uma importância muito grande aqui na cidade de Caxias, né? É quase como a dupla Grenal,
só que aqui dentro de Caxias do Sul é um 50-50 aí. A maioria, uma parte é Grená, a outra parte é Jaconeira, então eu fico, quando eu assisto o Caju, só observo. Vamos falar um pouquinho da tua relação aí com a nossa cidade, com a nossa região. Primeiro, eu esqueci de te perguntar lá no começo, né, para você falar quem é sua família, que é sua mãe, seu pai, seus irmãos aqui de Itapejara, né? Cara, eu sou filho da Dona Odila, conhecida aí no bairro São Cristóvão como Dila, por muitos. Filho do Augusto, irmão do Darcy, Negão, como a maioria aí em Itapejara conhece ele. E com muitos amigos aí em Itapejara ainda, felizmente, tenho um vínculo forte com a cidade. E constantemente estou indo para aí ver os amigos, ver meus familiares. Tenho dois sobrinhos, tenho minha cunhada aí também que ainda moram em Itapejara, né? Então é um vínculo ainda bem aquecido e com certeza vai ser aquecido até o final da minha vida aí, porque eu pretendo estar direto em Itapejara e num futuro, talvez não tão distante, voltar a morar na cidade. O sente saudades do que quando você pensa em Itapejara, assim? Cara, a imagem que me vem de Itapejara é lembrar daqueles guri bom de bola que a gente jogava, que movimentava todas as escolas. Então, saudade da escolinha do professor Orley, do Cune, daquela turma toda ali que fazia a molecada da cidade se movimentar para tentar competir, né, nas competições regionais. Dos amigos que eu tenho aí, que são diversos, se eu numerar, eu vou esquecer de alguém aí e vou arrumar confusão para mim mesmo. Do futebol de areia que tinha lá na frente do Gentilino, aquela quadra de futebol de areia que tinha lá, a gente, cara, era sábado, 1 hora da tarde, nós tava lá e só Deus sabia quando a gente voltava para casa. Então são essas situações da infância que dão muita saudade e acredito que para todos os tapejarenses que não moram mais aí, né, que estão fazendo a vida em outras cidades, eu tenho certeza que cada um tem a sua saudade da cidade, né? Eu sei que tu não quis se comprometer, mas eu gostaria que você falasse três, quatro amigos que são da tua época, até para a gente localizar o pessoal aqui no espaço-tempo, né? Saber qual é a tua geração aí em Itapejara. Cara, minha geração é do Sérgio Vitor Fianco, Felipe Damiani, Matheus Giacomin, cara, Jefferson Dalzotto, Pere, Diego Spader, essa turma aí que eu construí a minha infância, e foi muito boa, cara, foi divertida, brincamos muito aí na cidade, na adolescência saímos para algumas festas aí, que se eu falar o nome eu não me lembro, que faz tempo, então foi legal, foi divertido e levo eles como amigos até hoje, né? Eles estão junto comigo diariamente, a gente está se falando aí via WhatsApp, via videoconferência também, a gente faz umas videochamadas aí para se falar direto. Ah, legal, que bom que você tem essa relação ainda, né, de amizade com o pessoal mais antigo. E você comentou há pouco que talvez um dia volte a morar aqui. Isso é um sonho, um projeto de vida? Como é que é essa ideia aí de talvez voltar a morar em Itapejara? Cara, essa é a meta de vida. A minha vida se direcionou fora de Tapejara para construir minha vida, né? Mas eu gosto muito da cidade, eu sou um tapejarense apaixonado pela cidade. O povo tapejarense é um povo maravilhoso. Os que não são amigos, a gente percebe um povo engajado, batalhador, sabe? Então, é uma cidade que acolhe os tapejarenses, todo mundo. Hoje, óbvio, Tapejara cresceu numa proporção diferente de quando eu saí, mas a maior parte se conhece aí, todo mundo sabe quem é filho de quem, o que faz da vida, né? E para mim eu quero viver numa cidade como essa, óbvio que vai alguns anos ainda, mas com certeza em algum momento eu vou voltar a morar na cidade, quero estar mais próximo da minha família, que é daí, né? Quero estar próximo dos meus amigos, que também, os verdadeiros, a boa parte estão aí. Então é uma meta de vida, assim. Um dia, com certeza, eu vou voltar a morar na minha cidade, que eu gosto de chamar assim, e vou voltar a tapejar um dia. Dago, para nós encerrarmos a nossa entrevista aqui, eu gostaria que você desse um conselho agora para quem está nos ouvindo ou assistindo, aquela pessoa que está iniciando na carreira, está pensando em talvez mudar de carreira, considerando talvez morar fora de Itapejara. Qual seria o seu conselho com essa sua experiência de vida aí, de ter morado em várias cidades, inclusive, né? Oi, cara, o que eu posso falar para o tapejarense que talvez sonhe em sair da cidade e buscar uma nova vida fora da cidade de Tapejara, cara, vai com coragem, vai com fé. As oportunidades, elas existem tanto em Tapejara quanto fora de Tapejara. A escolha de sair ou não da cidade não se determina pela cidade em si, mas sim pelas oportunidades ou profissão que cada um vai escolher. Eu acho que a mudança em si, transição de carreira, transição de cidade,
ela depende muito mais realmente da meta de vida, do propósito de cada um, do que cada um quer para si, né? E eu acho que vá com coragem, vá com fé, que isso não. As pessoas que têm isso dentro delas, elas vão conseguir, vão fazer voos altos aí, vão conseguir coisas grandes também. Dago, muito obrigado por dedicar seu tempo a nós aí e fazer essa entrevista aqui para Caiobá. Kaique, obrigado eu pela oportunidade de falar com a Rádio Caiobá, contigo aí. E um abraço a todo tapejarense aí.